Fala galera, será que a gente teve aí o melhor episódio dessa temporada? Com certeza, pelo menos esclarecedor esse episódio foi, mas antes da gente começar a falar sobre ele, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, que ajuda com o nosso engajamento. E lembrando que todas as redes sociais da página estão aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente lá também. Ah, e meu canal solo aqui no YouTube também tá lá. Tá abandonado? Tá, mas em breve eu vou voltar a postar lá. E também o meu Apoia-se tá aqui, caso você queira me ajudar financeiramente aqui no YouTube. Bom, galera, Ave Restia. Ave, se tu tá aí, ave pra você. Finalmente a gente teve aí um episódio todo formado de flashbacks. E se teve uma coisa que esse episódio serviu pra gente foi informação, que é uma coisa que, né, já estão devendo pra gente há alguns episódios, então muito obrigado. Bom, a gente começa esse episódio lá em 42 depois de Cristo, que marcou aí o ponto mais antigo na linha do tempo de American Horror Story, né? Até o momento, nenhum flashback mostrado em nenhuma temporada tinha ido tão lá no passado quanto 42 antes de Cristo. E a gente vê nesse momento uma mulher dentro de uma cabana parindo, né, o que a gente vê que são dois gêmeos, né, dois filhos gêmeos. Eu me senti um grandíssimo otário no meio desse episódio quando eu descubro que essa mulher que tá parindo os filhos é a Ivy, porque na hora que eu vi essa cena, nem me passou pela cabeça de que aquilo ali era a Cara Delevingne. Eu de verdade não acho que eu fui tão tapado assim, porque na cena que ela fala com as gêmeas e chama elas de filha, fala direito com a sua mãe, etc. Eu senti que eles enfatizaram bastante naquele diálogo que ela era mãe. Então eu sinto que eles já esperavam que algumas pessoas fossem passar despercebidas por esse assunto. Talvez. Ou talvez eu tenha sido muito tapado, depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês identificaram a Ivy nessa primeira cena. Mas bom, basicamente o que acontece é que a gente descobre que a Ivy é mãe da Adeline e mãe da Sonia, né? Então, mais algumas pessoas aí que a gente percebeu que não envelheceram há muito tempo, né? Inclusive, a Ivy tá viva desde 42 depois de Cristo, as meninas também. E como ela tem que fazer esse parto ali meio artesanal dentro dessa cabana, ela acaba, né, cortando a própria barriga, perdendo muito sangue, e apesar dela conseguir tirar os bebês, ela não sobrevive. Quem chega ali na cabana e acaba trazendo ela de volta à vida é uma bruxa que tá com seu rosto escondido. Porém, eles basicamente já revelaram pra gente quem que é essa bruxa lá no teaser por conta do colar que ela tá usando. Porque o que acontece? No teaser, quando aparece a Siobhan na frente daquele altar lá com aqueles bichos atrás, ela tá usando exatamente o mesmo colar que aquela bruxa de rosto tapado tá usando. Isso quer dizer que necessariamente é a Siobhan? Não. Pode ser que esse colar seja dado pra Suprema do clã, pra pessoa que manda ali nas outras bruxas, e que hoje em dia esse colar esteja com a Siobhan. Talvez na época que a gente tá vendo esse flashback, não seja a Siobhan. Mas pelo que vazou ali no trailer, né, e que eu não tô aqui me sentindo dando spoiler, porque essa imagem está no teaser que eles mesmos soltaram, então assim, né, mas ainda assim, do que a gente tem de informação, tudo indica de que era a Siobhan, e que a Siobhan já era bruxa naquela época, então sabe-se lá quantos anos a Siobhan tem, deve ter ser 1000 anos de idade. O que acontece é que a Ivy não morre, né, porque essa bruxa salva ela, e parece que é aí que começa a dívida dela com essa entidade, muito provavelmente Satã, que é a entidade a qual elas servem, porque a partir do momento que ela viveu unicamente por ter sido salva por essa entidade, ela passa então a ter feito ali um pacto, mesmo que não muito com consentimento dela, mas eu acho que ela escolheria isso se ela pudesse, ela passa então a ser parte desse clã, pelo que eu entendi como uma dívida em relação a essa entidade. Depois a gente dá um mega salto temporal e a gente vai finalmente ver a história da Adeline com o Dex, né, que é um casamento ali que tá rondando a história desde o começo, porque ela é ex do Dex, e o Dex tá com a Anna hoje em dia, e a Anna fica o tempo todo cercada ali dessas lembranças do relacionamento do Dex com a Adeline, porque ele ainda é muito amigo dos amigos dela, ela ainda encontra a foto da Adeline pra vários lugares, a gente tem o rolê da Sonia ser a cara da Adeline e o Dex parecer não fazer essa conexão. Então a Adeline é um personagem que tá sempre presente nessa temporada, apesar de que até agora a gente não sabia nada da história dela. A gente começa ali vendo o Dex acordando a Adeline, trazendo um cachorro de presente pra ela, que ela muito responsavelmente fala: brother, uma coisa que você dá de presente, né? Um cachorro. A pessoa tem que querer cuidar do bicho. Então, inclusive, fica a dica. Aí, pra quem tá vendo o vídeo, bicho não é presente, né? É bom sempre lembrar. Bom, a ideia do Dex com esse cachorro era basicamente treinar... Não treinar a Adeline, mas fazer meio que um teste ali pra ver se ela ia topar ficar com o cachorro ou não. Porque ele tem muita vontade de ter um filho. E ele sente que se ela talvez estivesse disposta a cuidar do cachorro, ele pudesse evoluir isso mais pra frente pra uma gravidez. Mas a Adeline deixa bem claro ali que isso não é um plano dela agora, que talvez ela nunca queira ter filhos. E que o Dex estava ciente disso quando casou com
com ela. Então, a gente também descobre que a Adeline não só trabalhava nesse restaurante chamado Hestia, mas ela era dona desse restaurante e ela estava, inclusive, endividada por conta do que ela gastou para abrir esse restaurante. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu senti o Dex tão felizinho nesse relacionamento, sabe? Tipo assim, muito alegre com as coisas, que é um comportamento que eu não vi ele tendo com a Anna até agora. O que, inclusive, me dá um pouco a impressão, e no começo da temporada eu acho que eles até deixam isso relativamente claro pra gente, de que esse relacionamento dele com a Anna não era um relacionamento que fazia muito bem a ele. Ele acaba ficando ali mais pra poder tentar suprir essa falta que a Adeline faz pra ele. E depois que a Anna engravida, é que eu sinto que ele finalmente acha um motivo pra de fato tá ali. Até então parece que eles estavam quase terminando, mas aí acabou que com a gravidez da Anna, que era uma coisa que claramente ele queria há muitos anos, ele acaba encontrando um motivo pra tentar dar um jeito nesse relacionamento. Nesse primeiro momento que a gente vê a Adeline, também uma coisa que me chamou muito a atenção e depois foi explicado no episódio é que a gente vê que ela tem aquela marca no mesmo lugar da Anna. No caso da Anna parece um machucado que não se recupera nunca, mas no caso da Adeline parece só uma mancha mesmo, uma marca de nascença, alguma coisa assim. A gente então finalmente vê o restaurante da Adeline, que é um restaurante muito fofinho, bem caseiro. Ela explica ali do porquê que ela escolheu o nome Hestia pro restaurante, né? Que era a deusa grega das lareiras, mas também era a deusa da hospitalidade, que é uma coisa que é um pilar muito importante ali do restaurante dela. Ela quer tentar criar uma nova experiência de hospitalidade para quem visitar. E apesar de fato parecer que a Adeline é uma pessoa boa, que quer receber bem as pessoas e que se dá muito bem com a equipe dela e etc., a gente vê que a escolha do nome do restaurante não era só por conta disso, né? Ela tem aquele lugar secreto ali na despensa do restaurante, no qual ela entra e cultua essa deusa Hestia, né? Ela faz orações para essa deusa, muito parecida com as orações que o grupo de bruxas faz para Satanás, mas ela faz para essa outra deusa. Então eu acredito que foi alguma entidade com quem ela se conectou depois que ela abandonou lá o grupo das bruxas, né? Como a gente descobre depois. A gente tem então o primeiro contato da Adeline com a Sônia, que era uma cena que eu tava esperando muito para poder finalmente entender quem era a Sônia e se ela de fato não era a Adeline, porque isso tava sendo uma discussão que tava rolando na internet há muito tempo. E entendo que o começo do episódio meio que queria deixar isso claro pra gente, mas ainda assim, como eu não tinha entendido ainda que aquela personagem era a Ivy, então nesse momento foi uma surpresa pra mim. Bom, basicamente o que a gente descobre da história da Adeline com a Sônia, que foi bem esclarecedor ali, a gente vê lá em 1243, né, em Galway, na Irlanda, e elas são pessoas claramente muito diferentes, né? A Sônia, ela tem uma resistência muito menor em relação a causar mal para outras pessoas, ela não se importa de talvez cometer um crime, contanto que ela esteja conseguindo os benefícios dela, enquanto do outro lado a gente tem a Adeline, que tá bem contra essa situação toda, ela não acha que magia tem que ser usada para prejudicar ninguém, e a gente sabe pela relação dela com a Sônia hoje em dia que ela largou essa ordem de bruxas, né? Mas nessa cena, ali nesse flashback, a gente vê a origem dessa marca que a Adeline tem no rosto e que outras pessoas do grupo têm também. Inclusive, a gente entende por que a Ivy tem essa marca. A Anna ainda não explicou por que a Anna tem especificamente, mas pelo menos a gente entendeu que a Ivy não tem essa marca por causa da Anna. Provavelmente é o oposto a Anna, que tem essa marca por conta da Adeline. E o que acontece é que ela basicamente cospe na cara da Adeline, gruda uma mancha de sangue aqui, e ela decide pegar o sangue, não lembro se é o sangue dela, e fazer uma marca nela aqui também, e na Sônia também, e vira meio que uma assinatura ali delas, da família delas, pra unir elas com um laço de sangue pro resto da vida. Que não adiantou muita coisa, né? Porque a Adeline largou elas logo depois. Eu, inclusive, queria tirar um momento aqui pra gente poder aplaudir a atuação da Annabelle Dexter-Jones, porque ela mandou muito bem fazendo essas irmãs. Tipo, eu acho que tinha muito tempo, talvez desde Orphan Black, que eu não vejo uma mesma atriz fazer dois personagens que eu esqueço completamente que estão sendo feitos pela mesma pessoa. A Adeline e a Sônia são personagens muito diferentes no roteiro, mas a atriz realmente conseguiu fazer elas terem tantos trejeitos diferentes no modo de se portar, no modo de falar, no modo de andar, que você esquece completamente que elas são sequer interpretadas pela mesma pessoa. Então, assim, parabéns, arrasou muito. Nessa cena que a gente tá nessa cabana lá em 1243, também tem um outro aspecto muito interessante, que é a Sônia tá comendo ali o que parece a placenta de um bebê, né? Depois a gente descobre no final do episódio que esses fluidos fetais são usados por essas bruxas pra preservar a juventude delas, é por isso que elas vivem durante tanto tempo. Mas existe um momento em que a Adeline fala pra Ivy, quando ela, tipo, propõe que aquilo que elas estão fazendo e as mentiras que elas contam são por um bem maior, a Adeline questiona ela e fala, mas será que é por um bem maior ou é só pro
pro benefício dela. E ela enfatiza muito esse dela como se estivesse falando da pessoa que comanda elas ou a pessoa a qual elas servem. E por que eu acho que essa ela que elas falam aqui e falam em outros momentos no episódio também é a Siobhan? Porque se a gente seguir a lógica de que aquele colar é da Siobhan e ela foi a pessoa que ressuscitou a Ivy com as duas crianças, provavelmente é a ela que a Ivy serve, provavelmente é a ela que a Ivy ensinou as duas filhas a seguir também, e tudo indica que a Siobhan é a líder desse grupo. Então, em teoria, tudo que elas fazem sob comando da Siobhan, e ela deve tirar com certeza algum proveito disso. Não estou descartando aqui a hipótese de que aquele negócio que tem atrás delas no trailer seja a tal entidade da qual elas falam. Inclusive, acho que isso seria mais legal, se elas estivessem servindo esse negócio nojento, esse bolo de carne. Mas, de qualquer forma, pode ser que elas estejam falando sobre a Siobhan em todos esses momentos no episódio em que eles se referem a esse ela como se fosse uma entidade. A gente finalmente teve mais informações sobre a nossa querida Domitila, que estava meio esquecida aí, já tinha alguns episódios, né? A gente vê que ela conseguiu vender uma startup dela, por isso que ela ficou bilionária. Depois de um tempo, né, mais pra frente no episódio, a gente descobre que essa venda da startup dela só aconteceu por conta de um pacto que ela fez. Inclusive, ela fala, né, que um comprador apareceu do nada, né? Na verdade, não apareceu do nada. Ela fez o pacto de vender a alma lá pro demônio, e aí o demônio compensou ela com a venda da startup. A gente também descobre que ela é uma pessoa muito fértil, que a gente não tinha até então essa informação sobre Domitila, mas ela aparentemente não gerou uma das criaturas, né, que é como a Adeline chama essas crianças demoníacas que as bruxas geram, né? Aparentemente a Domitila já gerou várias e várias crianças, e talvez por isso a recompensa dela tenha sido tão grande quanto a venda da startup. A gente também descobre qual que é a função da Domitila para esse grupo de bruxas, né? Ela não entrou ali à toa. O objetivo dela é justamente conseguir juntar o Dex com uma outra pessoa, e essa outra pessoa, de acordo com o que elas falam, estaria portando o mais puro dos produtos, né? Então ela talvez gerasse aí, dessas criaturas que elas geram, a mais pura de todas. Talvez a própria encarnação do demônio? Talvez. E eu li uma teoria bem interessante também sobre por que talvez esse bebê que vai vir na Anna, ele seja dessa linhagem tão pura, mas eu vou chegar lá ainda. Mas pelo menos a gente já entendeu o porquê que a Anna é tão importante para esse grupo de bruxas, né? Afinal, sabe-se lá por quê, isso ainda não foi explicado, mas a Anna tem a capacidade de gerar essa criança junto com o Dex, que vai ser esse bebê demônio aí tão puro que vale a pena todo mundo se movimentar e fazer tudo isso para conseguir botar essa criança na Anna. E a gente chega aí então, pra mim, num dos momentos mais cruciais desse episódio, porque talvez esse momento tenha insinuado de que o Dex possa ser filho da Siobhan. E calma que eu vou explicar pra vocês como é que eu cheguei nesse lugar. Bom, o que acontece? A gente vê ali a relação do pai do Dex com a mãe e também um pouco de como o pai do Dex vê o Dex, né? O Dex até então tava sendo esse personagem bem ambíguo, né? A gente não sabia se ele tava do lado da Anna, se ele tava junto ali com a galera que tava manipulando ela. A gente também não tinha visto nada de masculino dentro desse clã de bruxas, né? A gente não tinha visto nenhuma participação masculina no que elas estavam fazendo. E aí, quando a gente tá vendo ali a relação da mãe do Dex com o pai dele, a gente descobre que aquilo que ela relatou pro Dex na praia era verdade, né? De fato, o pai dele submetia ela a rituais satânicos, tratava ela, inclusive, né? Como não é de se surpreender que uma pessoa que submete outra a rituais satânicos não trate ela muito bem. E ele também, aparentemente, detesta o filho. Ele acha o filho um fracasso, acha que o filho é um acomodado, faz porra nenhuma. Eles, aparentemente, têm muito dinheiro, né? O que, depois da gente entender a relação próxima que esse homem tem com Satã, ele já deve ter ganhado muitos benefícios disso, então não é de se estranhar que ele é tão rico assim. Mas, aparentemente, o Dex só é herdeiro mesmo, ele não tem dinheiro nenhum, ele só pega o dinheiro do pai, que detesta dar dinheiro pra ele. E aí, por conta da mãe unicamente discordar dele, ele dá uma sedada lá na mãe e coloca ela pra passar por mais um dos rituais pra servir Satã contra a vontade dela, no qual basicamente existem algumas bruxas tirando o sangue dela e colocando num recipiente, e do lado disso a gente tem o pai do Dex metendo na bruxa. A gente só vê essa cena acontecendo porque o Dex chega lá no meio dessa situação caótica, né? E tadinho, ele tava indo pra lá pra poder contar pros pais que a Adeline tava grávida. E aí ele se deparou com essa cena que parecia ter saído de Mr. Pickles. Uma coisa que eu gostei bastante dessa cena e desse episódio no geral é porque eu sinto que, apesar de terem bruxas nessa temporada, elas estão num lugar tão diferente das bruxas de Coven. Elas tinham um rolê mais bem-humorado, elas eram meio egoístas em alguns pontos, algumas sim, mas ainda assim elas não eram tão mórbidas igual a esse clã
de bruxas. Eu sinto que elas são tão mais cruéis, tão mais impiedosas e são associadas diretamente ali a umas entidades tão mais pesadas do que as bruxas de Coven, que eu tava sentindo um pouco falta disso, sabe? Dessa sujeira dessa cena. A gente vê ali o pai do Dex com uma roupa meio de sado, assim, com harness e tal, comendo aquela bruxa toda encapuzada, e aí do lado a mãe dele sedada e as mulheres tirando o sangue dela. Tem toda uma essência ali de indecência, sabe? Que eu tava sentindo falta num grupo de bruxas adoradoras de Satã. Eu não queria só ver sacrifício, eu queria ver essa perversidade, sabe? Ver essas pessoas que já abriram mão completamente de ter a sua alma salva de qualquer forma, sabe? Pra elas, nenhuma dessas barreiras morais que a gente tem, nenhuma dessas noções de empatia que a gente tem importa mais, sabe? Elas são pessoas completamente corrompidas, elas venderam a alma delas pro demônio, sabe? Então elas têm que ser o ápice dessa falta de empatia e da falta de tentar se encaixar em certos conceitos morais, sabe? Por isso que a orgia é sempre muito parte desse tipo de mitologia, por isso que a violência extrema é muito parte desse tipo de mitologia. É tudo muito o extremo do que a gente não quer ver, do que a gente não quer chegar, do que a gente não quer falar sobre. E bom, por que eu falei que talvez nessa cena a gente tenha tido a confirmação de que o Dex é filho da Siobhan? Se a gente seguir a lógica de que a mulher que tá usando aquele cordão e tá com a cara encapuzada é a Siobhan, baseado no trailer em que ela aparece sem o capuz e com o mesmo cordão, essa mulher que tá dando pro pai do Dex também tá usando o mesmo cordão. E não só ela tá usando o mesmo cordão e dando pro pai do Dex, indicando que eles têm uma relação ali além das outras bruxas, né? Porque pelo menos não foi mostrado pra gente ele fazendo nada com nenhuma das outras. Ele diz pro Dex nessa cena que foi assim que ele foi feito. Não necessariamente dizendo que foi a relação dele com aquela bruxa especificamente, mas que teria sido fruto de uma relação entre ele e as bruxas, também indicando que o Dex não é de fato filho, né, biológico da mãe dele. Só que por que eu acho que sim, isso pode ter indicado de que ele é de fato filho da Siobhan? Porque a gente tá vendo que toda essa movimentação que elas estão fazendo pra unir a Anna com o Dex é muito provavelmente porque a Anna tem algo muito valioso a oferecer e o Dex também teria algo muito valioso a oferecer. Nesse momento, parece que as bruxas estão meio que servindo o pai dele de alguma forma. Por mais que elas estejam ali fazendo a parada delas, ele parece estar meio no comando. Até onde tinha sido falado pra gente de qualquer presença masculina nessa seita, só havia sido trazido na questão das mulheres gerarem filhos homens. Mas, né, o que indicava que talvez esses filhos homens servissem a essas bruxas de alguma forma, já que eles eram todos gerados por elas, né? Se tivesse algum homem ali nessa seita, eu entenderia que na hierarquia das bruxas eles estariam abaixo. Mas o pai do Dex não parece estar abaixo de bruxa nenhuma. Ele inclusive me deu um pouco a sensação de ser até talvez no nível acima dessas bruxas. E se a gente imaginar que o pai do Dex tem uma posição hierárquica alta aí nesse clã das bruxas, e ele talvez tenha indicado nessa cena que o Dex nasceu dessa forma, ou seja, dele comendo a Siobhan, porque quem tá ali aparentemente é a Siobhan, isso poderia indicar de que o Dex talvez seja de quase uma linhagem real desse clã de bruxas. Porque se a gente imagina que o Dex é filho desse cara com a Siobhan, aparentemente várias das bruxas servem a Siobhan, e esse cara talvez esteja num posto até mais alto que o da Siobhan, ele pode ser filho, tipo, da realeza, e por isso eles conseguiriam, através dele e a Anna, gerar essa criança que vai ser tão pura, né? A Anna a gente ainda não sabe exatamente porquê, mas o Dex talvez por ele ser fruto dessa relação. E depois do Dex ver isso tudo, a gente vê que o pai dele apaga a memória dele, o que explica, né, por que ele não identifica essas semelhanças entre a Anna e a Adeline, por que ele não conhece a Sonya, né? A Sonya é até compreensível porque a Adeline não tinha apresentado ele pra ela, mas também por que ele não imediatamente reconhece as semelhanças entre a Sonya e a Adeline, né? Também vale lembrar que depois dessa cena ele não encontra mais a Adeline, né, até ela morrer, então isso também explicaria por que algumas das lembranças mais recentes não foram reintroduzidas ao Dex, né? Ele realmente se esqueceu de tudo que ele viu e não sabia de fato que o pai dele fazia aquilo com a mãe dele. A gente tem então a revelação de que a Adeline tá finalmente grávida, né, que era um sonho do Dex. A Nicolette vai lá no restaurante dela com os dentes ali de bebê e tal, e meio que dá esse indício, tipo, você vai guardar os dentes do seu filho também? E a Adeline entra nessa pira, compra lá o teste de farmácia com aquela outra bruxa que é a fã doida da Anna, e quando ela faz o teste, ela de fato descobre que tá grávida, por isso que o Dex acaba, né, indo lá na casa dos pais contar a novidade pra eles. Eu, inclusive, achei bem forçadinho o negócio da Adeline ter jogado o teste de gravidez, tipo, na lixeira aberta do banheiro dela, sabe? Tipo, ela claramente não queria que ele soubesse, ela claramente queria esconder aquilo ali, talvez até pra tentar tirar a criança antes dele descobrir. Enfim, e ela deixa no banheiro que os dois usam, tipo,
aberto ali. A gente também vê nesse episódio o backstage daquela foto que já apareceu 300 vezes nessa temporada, que é basicamente a Domitila, a esposa, a Adeline e o Dex comemorando ali que a Domitila vai abrir pro Dex aquela galeria de arte com o dinheiro, com parte, né, do dinheiro que ela fez vendendo a startup dela. E no final do episódio a gente tem essa cena da morte da Adeline, né, que ela é pega por essas outras bruxas quando ela tava ali rezando pra Hestia e tal. Eu ainda não entendi muito dessa conexão da Adeline com essa entidade, eu não entendi como que ela conseguiu migrar de adorar uma entidade pra adorar outra, sendo que essas entidades não são da mesma mitologia. Isso me confundiu um pouco. Também não sei se ela tenta de alguma forma se comunicar com essa entidade por conta de só tentar se afastar da outra, mas é porque pra mim, a partir do momento que a série leva a mitologia cristã como a mitologia que existe, né, já que elas estão ali servindo uma entidade cristã, pelo menos né, Satanás é uma entidade em teoria cristã, pode ser uma reinterpretação de figuras negativas de outras religiões? Sim, mas tudo tá indicando até o momento que é a figura de fato cristã. E ela tá ali adorando o que em teoria é uma deusa grega. Então não entendi muito esse rolê, mas a gente também não teve nenhuma prova concreta de que essa adoração dela, Hestia, gera algum resultado pra ela, né? Tipo, não teve nenhuma interação da entidade com ela. Talvez fosse só uma parada meio terapêutica que ela fazia ali, não necessariamente porque surtia algum efeito. E na cena da morte da Adeline, a gente tem mais alguns diálogos que indicam aí que esse grupo de bruxas, apesar de servir Satã em um certo ponto, servem também o que parece ser uma entidade feminina, já que elas se referem a essa ela o tempo todo. A Ivy chega a dizer pra Adeline que todo o poder que ela tem é porque ela deu esse poder pra ela e que ela também pode tirar esse poder de volta. Mais uma vez, acho que esse ela talvez seja Siobhan. Inclusive, uma outra coisa bem interessante dessa cena é que alguém, agora eu não lembro se era a Nicolette que fala isso, que fala que o único motivo da Adeline ter ido casar com Dex foi pra tentar dar uma lição, assim, tipo, dar um tapa na cara dela. E aí eu fiquei pensando, se o Dex de fato é filho da Siobhan, talvez eles estejam falando com isso que a Adeline foi se casar com o filho da Siobhan pra poder meio que se vingar, dar um tapa na cara da Siobhan. Então faria ainda sentido dentro dessa teoria aí de que o Dex possa ser filho da Siobhan, do porquê que a Siobhan ficou tão incomodada especificamente com a Adeline, que era parte do grupo dela, e renunciou a esse grupo, né, pra viver isolada, ainda por cima, e se casar e se aproximar de uma pessoa que eu não vou dizer que é especial pra ela, não sei se ela tem carinho pelo filho, mas alguém que talvez seja muito importante pra ela. Alguém que ela quisesse talvez encaminhar pra poder gerar essa criança pura, e o fato da Adeline ter entrado no caminho fez com que ela precisasse ser eliminada pra que finalmente ele pudesse ser unido com a pessoa que tem que de fato fazer o filho com ele, mas que vai ser alguém na mesma altura ali pra gerar a criança que eles querem. Então a Adeline fica meio como um obstáculo ali, né? Ela se mete na vida do Dex, acaba atrasando o plano das bruxas, e é por isso, inclusive, que ela é morta nessa cena. Antes de morrer, ela chega a soltar que a Nicolette também tentou sair desse grupo, né? Meio que insinuando que ela foi hipócrita porque ela tá julgando a Adeline naquele momento, sendo que ela fez a mesma coisa. Ela também tentou sair, mas a gente ainda não teve uma visão clara aí da história da Nicolette, do porquê que a Adeline falou isso pra ela. Uma coisa que é importante falar desse episódio é que a gente tem flashbacks aí de 42 a.C., depois a gente tem um flashback de 1243, e as Ashleys, elas só aparecem em 1555, que é um bom tempo depois desse outro flashback. Porque chegou uma época que eu tava especulando se a gente não tinha dois clãs de bruxa, e talvez a Siobhan e as Ashleys fossem de um clã mais recente, né? Talvez elas fossem adições mais recentes do clã. Isso seria meio incoerente com a teoria de que a Siobhan é essa mulher que lá no começo, lá em 42, ressuscitou a Ivy, mas de qualquer forma a gente ainda não viu nenhuma interação da Siobhan com esse clã, né? Talvez essa seja uma grande revelação que eles queiram fazer, de que ela, no final das contas, vai ser a pessoa que manda ali em todos eles, mas até o momento não me pareceu que elas estavam operando juntas. Eu também vi algumas pessoas online falando sobre esse episódio ter marcado total a separação entre o livro, né, o Delicate Condition, e essa temporada. Eu não li o livro, mas eu lembro que a galera veio falando nos últimos episódios que existiam semelhanças, mas que a história estava realmente bem diferente, e esse episódio aparentemente tomou um rumo que o livro não tomou. Pelo que eu vi a galera que leu o livro falando, o livro não tá mais sendo usado como base para essa etapa da história. Uma outra coisa também que eu acho importante da gente falar sobre essa temporada é que parece que a gente tá se encaminhando aí pro nascimento desse bebê muito especial que pode mudar tudo no mundo. E vale a gente lembrar que essa narrativa não tá aparecendo pela primeira vez em American Horror Story, né? A gente tem lá em Murder House o filho do Tate nascendo, que é a encarnação do anticristo. Depois a gente tem em Apocalipse mais uma vez um bebê que seria uma nova encarnação do anticristo nascendo. Lá em Double Feature a gente também tem aquela geração do bebê que é o híbrido perfeito entre humano e alien. E todos esses bebês, eles são predestinados a uma coisa muito grande. E agora, mais uma vez em Delicate, a gente tá tendo essa narrativa meio parecida, né? Que eles estão dizendo que a Anna vai gerar aí esse produto
produto, essa criança muito pura, e que por isso é tão importante que elas consigam fazer essa gravidez dela chegar até o final. Não sabemos qual é o intuito dessa criança, né? A gente ainda não sabe muita coisa. Mas tudo indica que essa temporada vai terminar com o nascimento dessa criança e talvez deixe até um final aberto, como todas essas outras temporadas que eu citei também deixaram. Bom, galera, mas é isso. Eu acho que deu pra gente especular bastante coisa aqui nesse vídeo e esse episódio realmente deu bastante informação pra gente. Tô bem feliz com esse episódio no geral. Acho que ele foi bem cheio de informações e usou bem o tempo dele pro que eu acho que tava faltando muito nessa temporada. Mas eu quero saber qual que é a opinião de vocês, então não esqueçam de deixar aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando da temporada até agora. Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da página estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal solo e o meu Apoia-se. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.